o consentimento e estamos gravando. Bom, boa noite a todos, né? Hoje, dia 31 de agosto de 2020, são 7 horas e 52 minutos e vamos iniciar o nosso segundo plantão de dúvidas, né? Com relação aí às disciplinas de oferta e de reoferta, caso alguém tenha alguma dúvida, certo? A Luciana mandou uma mensagem aqui em anatomia humana na questão 19, letra A, estou com muitas dúvidas. Vamos aguardar ela voltar e aí nós falaremos de anatomia caso tenha ainda alguma dúvida, Ô, certo? Christian, na questão 19, letra A. Isso, né? Vamos ver, ela voltou. Luciana, voltou, né? Tudo bem? Mostra seu rosto, deixa eu ver. A Giza também. Só para registrar. Tá. Eu tava fazendo janta, eu achei que fosse 8 horas. Aí Não, tô mas aqui toda. aí, oi, Giza. Só mostra o olho. Então, Não, deixa eu quietinha. Ouve minha voz. tá bom. Então, assim, o Vando deve estar por aí ouvindo, né? Eles estão ouvindo, o Giza está ouvindo. Ah, o Vando. Ah, é que eu olhei para outra imagem. Eu tô vendo a Jéssica aqui, eu olhei para outra, tô falando do Vando. Né, que estão separados mesmo, né? Um senta um minuto, outro senta o outro. Né? E hoje apanha. O Edmar está entrando. Ele falou que não ia entrar por conta que estava no serviço, mas provavelmente, né, vai conseguir aí. Bom, Edmar, boa noite. Provavelmente, como você está no trabalho, eu sei que você não vai poder responder, mas você está ouvindo a gente. Podemos ir para a anatomia, então? Boa noite, Edmar. Tudo bom? Bom, só precisa desativar o microfone. Pode desativar, a gente espera. Aê, Tudo boa noite. ótimo. Tá trabalhando? Sim, Ah, então tá. estou no trabalho hoje. Ah, beleza. Isso aí, tem que trabalhar, não tem jeito não. Onde você trabalha? Na usina hidrelétrica Serra do Facão. Serra do Facão? Ah, É, não conheço. Fica onde? Davinópolis. Davinópolis. É, Isso é Goiás ou é Minas? é, Goiás? Goiás. Eu moro em Catalão, né? E fica aqui em Davinópolis, a usina. É muito longe? São 60 quilômetros Ah, é de Catalão pertinho. aqui. É daqui em Pameri até Catalão, né? Mais É, ou menos 60, 70. Né? Olha, nós vamos falar um pouco agora de anatomia humana por relação a algumas questões aqui, tá? Todos vocês têm dúvida em alguma questão de anatomia antes da 19? Claudiana? Não. Jéssica Barravando? Não. Giza? Ai, não é dúvida, mas para mim só falta o exemplo na número 4 que eu não pus Na ainda. número 4. Deixa eu olhar aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui a anatomia humana. É que eu tinha separado o primeiro sistemático aqui, né? Porque termina hoje. Hoje, inclusive, é o último dia de enviar as atividades de sistemática de algas e criptógamas e de metodologia científica. Amanhã, dia 1º, é o último dia de zoologia dos invertebrados 1. E depois da manhã, dia 2, de bioquímica, tá? As outras duas disciplinas de oferta, anatomia humana, dia 8, tá? Dia 8, hoje é 31, amanhã é dia 1, 1 mais 7, 8. Então seria na terça-feira da semana que vem, anatomia humana, tá? E na quinta-feira, então, dia 10, políticas educacionais. Ainda dá para nós conversarmos, então, um pouco de políticas educacionais no nosso encontro de semana que vem,
tá certo? Agora nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque vocês viram que essa mensagem que o coordenador passou, os professores formadores, tá? Eles estarão fazendo uma videoconferência com vocês, tá? Uma videoconferência com vocês, pelo menos, pelo que eu entendi, uma vez por mês, tá? Uma vez por mês. E aí serão agendados, você viu que a secretária, acho que a secretária, não, a professora, ela já está com a planilha do Excel fazendo os agendamentos, então logo, logo vocês receberão aí o cronograma das videoconferências dos professores. Não é comigo, são com os professores. Algumas eu conseguirei participar, mas nem todas. Eu venho tentando participar o máximo possível das videoconferências, até por conta de entender até a linha de pensamento de cada docente com relação àquilo que ele espera da atividade, né, da disciplina com os alunos, tá? Então, eu participei na de biofísica, não, biofísica, foi biofísica, né, que teve com o professor Walter. Eu participei da de química geral e orgânica, né, e a de anatomia, que foram os únicos professores que fizeram até o presente momento as videoconferências, né? Mas provavelmente haverão mais. E isso até é um ponto positivo, porque vocês perceberem, né, fica até mais fácil, porque eu vejo a necessidade dos professores também, vocês conversarem com os professores conversarem com vocês, porque essa é a relação professor-aluno, né? Eu sou um tutor, eu estou aqui para solucionar dúvidas, né? Basicamente a ideia do professor formador, né? Porque ele tem a sua carga horária lá e a minha carga horária é disponível para trabalhar com vocês. Mas a participação deles vai ser de fundamental importância para auxiliar até no aprendizado de vocês, porque às vezes eu explico de uma forma, o professor explica de outra, duas formas diferentes, pelo menos uma, às vezes pode ajudar uma, ajudar a outra, e vocês entenderem com mais facilidade, porque o objetivo é esse, vocês entenderem, né? Ó, já estou aberto aqui o exercício 4. Deixa eu ver aqui. Exercício 4. Foi a Giza? Foi a Luciana? Quem foi que comentou? Me perdoe, que agora eu esqueci. Isso porque tem bastantes pessoas, né, na live hoje. Edmar, Luciana, Vando, Claudiana e Luciana, né? Quando eu falo Vando, entende-se Vando Jéssica, tá? Como se fosse uma pessoa só. Tá? Giza, então tá. Questão 4, qual é a sua dúvida, por gentileza? Não é, falta só o exemplo de um plano e de uma secção. Eu não consegui achar, não sei que tipo de exemplo que é. Qual é a diferença entre plano e uma secção? Dê um exemplo de cada. Certo. Eu vou dar um exemplo de um plano aqui, tá? E um exemplo de uma secção. Tudo bem? Um plano sagital é um plano vertical que divide o corpo ou órgão em lados direito e esquerdo. Ajudou? Tá certo. Mas isso eu pus na minha resposta, olha. Então não preciso, por exemplo. Porque Não. Planos porque são superfícies planas imaginárias que atravessam partes do corpo. E secções são cortes do corpo ou de um de seus órgãos realizados ao longo de um dos planos que acabaram de ser descritos aqui em cima, né? Aí eu tenho plano sagital, mediano, né, frontal, então eu não preciso transverso. Então eu posso tirar isso da minha resposta. Pode. Tá? Aí eu tenho, por exemplo, uma secção transversa, secção frontal e secção mediana.
certo? Um plano são superfícies planas imaginárias que atravessam partes do corpo. E secções são cortes do corpo ou de um dos órgãos, certo? Tá? Então, eu tenho, por exemplo, uma secção transversa, é um corte de um plano transverso, por exemplo, que divide o corpo ou o órgão em partes, superior e inferior. Tá Certo? certo. Não, tá certo. Então Tranquilo? já tá ok. Aham. É por conta que são questões dessa forma, né, dessa magnitude de, como é que eu vou dizer, de parte teórica mesmo, né, essa diferença é a parte teórica, né, por exemplo, vocês vão ver em outras disciplinas, a diferença de espécie e subespécie, quando é a parte assim mais descrita, né, acaba surgindo mesmo algumas dúvidas, né, mas eu acredito que tenha dado certo agora, né, deu? Uhum. Maravilha. Certo. Alguma outra questão depois da 4, antes da 19? Não? Beleza. Então vamos para a questão 19. Luciana, qual é a sua dúvida, por gentileza, na questão 19? Deixa eu ver aqui que você mandou um textinho aqui, A questão 19, a letra A, estou com muitas dúvidas. 19, letra A. Letra A ou a primeira? Porque a 19 que eu tenho aqui É a comigo... primeira, é a primeira. É porque elas não estão tá. letradas, não. Eu que Eu coloquei falei, letrada, mas não está tá certo. letrada. Não, mas É a primeira. tudo bem. Vamos relembrar a histologia. Analise as afirmações e informe se as seguintes afirmativas são verdadeiras ou falsas. Um neurônio unipolar se origina como um neurônio bipolar, cujo axônio e dendrito se fundem próximos do corpo celular. Vocês lembram mais ou menos o desenho do formato de um neurônio? Sim. Sim. Sim, Vou colocar sim. aqui para vocês e vou compartilhar, tá? Aqui. Neurônio. É que nós temos diversos tipos de neurônio, né? Neurônio sensitivo, neurônio motor, né? Mas aqui no caso aqui é mais genérico, tá? Mas vamos lá. Se o unipolar se origina como neurônio bipolar. Sim, sim, é verdadeira. Essa aí é verdadeira, mas eu quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar uma imagem. Vocês estão conseguindo ver a tela? Não. Não, não estão vendo nenhuma tela projetada? Assim. Aqui da imagem do corpo do neurônio. Ah, tá. É porque a tela estava lá na outra, na coordenação do curso. Tá enxergando com facilidade ou tá pequeno? Tá pequeno. Tá pequeno? Então, peraí que eu vou copiar essa imagem, tá? Vou abrir aqui o meu Word, vou colar a imagem e vou ampliá-la, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir num novo separador, só a imagem. Conseguem ver agora? Sim. Respondam para mim. Dá para ver, tá? dá para ver. Agora eu vou ampliar um pouquinho aqui. Ficou melhor? Muito, muito melhor. E ótimo. Então vamos lá. O neurônio unipolar, é um polo, ele se origina como um neurônio bipolar, certo? Cujo axônio
terminal do axônio, certo? E dendritos se fundem próximo do corpo celular. Vamos lá. O axônio é toda essa estrutura até chegar no final. Grande parte do axônio, ele é recoberto, né, pela bainha de mielina. Qual a função da bainha de mielina? Basicamente, a bainha de mielina ela tem uma função como se fosse um cabo. Não tem os fios elétricos? Por exemplo, uma extensão, né, um fio de eletricidade, ele não é envolto por um cabo? Qual é essa função? A função primeira é de isolante. Vai isolar, porque vocês conseguem ver aqui sentido de propagação? Esse sentido de propagação, ele sai do corpo celular em direção à terminal do axônio. Então, o axônio, ó, é desse pedaço aqui, ó, até o final. E para que um axônio não se encoste no outro, tá? Então tem aí a baía de mielina, uma das suas funções é essa parte de isolante elétrico, para que esse sentido de propagação não mude, porque se tivesse um outro axônio encostado aqui, talvez o sentido de propagação não iria até o final do terminal do axônio. Ele poderia fazer uma curva e ir para outro ponto. E aí a resposta, ela não viria, porque, por exemplo, essa parte dessa propagação de eletricidade é uma resposta, um dos exemplos dessa propagação seria a mensagem de um processo da dor. Se você fura o dedo, então, na pele, vocês devem ter visto em histologia. Em histologia, tem lá a parte da pele, né, as camadas da pele, né, até quando tem queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. No desenho da pele, vocês vão encontrar terminais nervosos, tá? Terminais nervosos. E então, quando, por exemplo, você pisou num prego, né, obviamente que a primeira reação é xingar, né? A segunda é a dor, né? Então, quando você recebe esse mecanismo da dor, foi um sentido de um estímulo elétrico mecânico, né, através da entrada no prego, uma parte mecânica. Com isso, ocorre a estimulação elétrica daquele local, e essa estimulação elétrica ela vai passar pelos terminais nervosos, obviamente por outros tipos de neurônios motores, né, até chegar nesses tipos de neurônios aí, né, mas de certa forma, a forma de propagar é a mesma, né? Ela recebe pelo dendrito, passa pelo corpo celular, segue pelo axônio, até a parte final, terminal, certo? Término do axônio, e nessa região aonde se transmite o pulso é chamado de sinapse. E aí, este terminal do axônio, ele fica ligado muito perto, mas não encosta, com estas regiões do dendrito. Tudo bem? Imagine aqui, ó, cada parte aí, nesse caso, inicial do dendrito, se ligando a uma parte terminal do axônio, obviamente do próximo neurônio, entendeu? Então, por isso que ele é bipolar, tá? Então, o axônio, né, terminal do axônio e o dendrito se fundem próximos do corpo celular. Olha aqui o corpo celular. É onde está o núcleo da célula. Tá vendo? Consegui tirar a sua dúvida, Luciana?
Sim, a minha dúvida era essa, porque para mim ele se originava desse corpo celular. Um era do corpo celular e o outro de outra coisa. Aí fiquei naquela dúvida e marquei, não enviei ainda, mas eu tinha marcado então que era falso. Então é verdadeira. Não, ela é verdadeira. Verdadeira. É assim que ocorre, inclusive, a transmissão do impulso nervoso. Tudo bem? Pois Ok. é. Questão 19, depois nós temos a questão 20, 21 e 22. Vai aí na próxima. Então vamos para 20. Deixa-me ver. Não, nós vamos na próxima. Aí do Tá, na próxima. É que não tem letra, mas é a segunda. Da 19 a segunda. Certo. Neurônios motores entéricos controlam as secreções dos órgãos no trato intestinal. Qual a função? É verdadeira, não é? Qual a função de um neurônio motor? Aí que está o segredo. Vou colocar aqui. Para vocês, espera aí. Sei, né? Esse trem tá confuso. Lá no livro fala que tem ligação com gasto intestinal lá, não sei das coisas. Essa daí é falsa, tá? Por quê? Eu também achei que ela era verdadeira, porque no livro tá falando que tem. Foi pelo livro, Giza, que você foi? Eu passei lá no livro, mas eu pesquisei também na internet. Mas lá no livro fala que ela é. Lá no livro, segundo consta pelo livro, tá falando que ela é verdadeira. Esse que é o problema, que tem contradição da internet e do livro, né? Às vezes uma coisa tá de uma forma no livro e tá na internet de outra forma. Peraí, então. Não entendi. Controle de secreções dos órgãos no trato intestinal. Deixa eu olhar aqui. Eu não sei a parte do livro, senão eu ia te falar para você olhar como tá lá, porque não é possível. Espera aí que eu estou abrindo um artigo aqui. Tá. Fisiologia das secreções gastrointestinais. Eu acho que até a terceira, então, eu devo ter marcado errado. Deixa eu ver aqui. Fisiologia da salivação. Secreção esofágica. Deixa eu ver aqui. Secreção gástrica. Só um minutinho que eu estou lendo. Tá, tranquilo. Leia aí para tirar as dúvidas. Ulcerações, aqui está mais a parte bioquímica e fisiológica, formadas por células que diferem, localizadas, células parietais. Secreção das pilóricas, aqui. Semelhante, parietal, formadas por células da mucosa. Pipsinogênio, mucosa pilórica, duodeno. Células da gastrina, células G, secretam hormônio tanto na base das glândulas pilóricas. Fisiologia. Aqui a formação do ácido clorídrico, não. É a parte de regulação. Aqui está falando que
A secreção gástrica de ácido é regulada por vias aferentes e eferentes do sistema nervoso central e entérico. Assim como por mecanismos neuroendócrinos e células do sistema imune por várias vias, né? Autócrinas, parácrinas e hormonais. Células parietais da mucosa são responsáveis pela produção do ácido. Principal, células da mucosa, resumidamente, correção. Aqui, ó. Neurônios pós-ganglionares no sistema entérico estimula células por via de receptores, né, chamado de muscarínicos. Então, não são neurônios motores entéricos, são neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso entérico. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, tá? Aqui, assim, numa literatura rápida que eu encontrei. Deixa eu apresentar uma janela. Cadê? Ah, não, vai ter que ser apresentar uma guia de nome. Sistema Eu vou nervoso. procurar amanhã. Vou Tá. te enviar. Mas eu também verei, tá? Eu também verei e entrarei em contato com a professora da disciplina. Porque essa, Dá uma olhada lá no essa livro. informação, para mim, ela se torna um pouquinho específica, né? E eu realmente não lembro dessa informação, tá? Mas consta Lá tem uma frase que encaixa nessa aí. Na 580, deixa eu ver aqui. Alguém deve ter o livro aberto. Tá. Deixa eu só, então... Vocês estão vendo a página que eu estou partilhando agora? Aham. Sim. Certo. Ó, página 494. Marca aí para mim, tá? Home. Capítulo 19. Fisiologia das secreções salivares e secreções gastrointestinais. Certo? A segunda proposição é neurônios motores entéricos controlam secreções dos órgãos no trato gastrointestinal. Tá cheirando. Se você, eu posso enviar para vocês, tá? Aí, ó. Aí lá na página 494, aqui eu passei rapidamente, ó, só rapidamente, tá? Vou chegar lá, mas acho que eu vou explicar depois, tá? Mas tá vendo essa imagem aqui? Tá? Isso aqui é uma proteína. Depois eu vou mostrar um negócio para vocês. Depois eu volto nela, tá? Vamos lá na 494. Na página 494. Temos aqui a informação. Onde que eu vi? Aqui, ó. Acetilcolina, né? É uma das substâncias liberada por neurônios neuropós-ganglionares do sistema entérico, né? Estimula células parietais. Então, ó, uma das partes, né? Porque a liberação dessa secreção ácida gástrica, as secreções que acontecem, né? Ó, uma delas é liberada por neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso entérico. Tá vendo? Tá? Uhum. Aí o outro são receptores
né? Mas a secreção em si, né? Uma delas que está sendo retratada aqui, né? Ó, secreção do ácido do estômago são neurônios pós-ganglionares, tá? Do sistema nervoso entérico. Porque, ó, neurônios motores entéricos controlam secreções. Uma delas é por neurônios pós-ganglionares. Tá? E no seu gabarito ela é o quê? Verdadeiro ou falso? Falsa. Ela é falsa. Tá? Aqui já é uma outra regulação de secreção de pepsinogênio, tá? Vamos ver se ele fala alguma coisa aqui. Neurônios colinérgicos intramurais. Né? Aqui é muito específico, não há necessidade de saber isso daqui, tá? Eu vejo que a anatomia humana, Ela está bem tá complexa, é muito num confusa. grau que aparentemente... Até esse livro aqui, Gutton e Hall, aqui, ó, eu conheço ele, eu tenho esse livro aqui. Né? Aqui, ó, secreção aumenta em 3 fases. Eu não tinha errado, não, coloquei falsa. Chutou bem, então. Não, não chutei, não. Eu li. Aí, ó, fibras em neurônios colinérgicos. Mas alguém... Podia até mencionar lourdes, ó, de tanto esse. Alguém comentou aí agora... com relação a que no livro está falando que ela é verdadeira. E alguém citou uma página aí. Aí já é no pâncreas, secreção pâncreatária. Não, eu citei a página onde está falando sobre o caso, assim, né? Se você for olhar. Mas lá tá dizendo que é verdadeiro? Deixa eu ver. Eu tenho que entrar lá de novo. Peraí. Não tem como abrir o livro agora, que eu não estou com nada ligado, só estou com caderno e caneta na mão. Tá. Não tem a questão copiada. O livro tá onde? Tá no... Está na biblioteca da UEG. UEG. O meu tá fechou. Vou abrir aqui a biblioteca, então. Peraí. Abrir uma nova aba aqui. O livro eu já... Essa informação, esse arquivo eu baixei, tá? E vou enviar para vocês pelo WhatsApp. Tudo bem? Não sei se é grande, vou verificar. Acredito que não, porque é um arquivo em PDF, né? Então deve ser pequeno. Mas já saberei agora. Exibir. Detalhes. 1 mega, é pequenininho, já passo já. Só estou esperando o computador abrir aqui o WhatsApp, tá? E aí eu já envio para vocês. Deixa eu abrir aqui a outra aba. Vou partilhar essa aba agora. E vou entrar na biblioteca, Genoteca. Biblioteca. Estão vendo a biblioteca aí sendo aberta? Sim. Tá. Eu comento isso porque eu não estou vendo vocês. Quando ocorre partilhar a tela, não dá para observar vocês. É como se essa aba não existisse de vocês. Tá? Passa para mim a referência do livro de anatomia, por favor. Depois eu abro aqui. Vou abrir o Seara aqui do lado e vejo. Não, peraí. Apesar de que eu tenho aqui comigo. Calma aí. Eu tenho aqui. No livro daquele homem. Anatomia Humana, 20 lições? Ou princípios de anatomia humana? Tá. Vou abrir aqui.
Clique aqui. Agora eu estou partilhando a nova tela para vocês. Eu esqueci, né? Eu acho que é 75. Estou só esperando abrir, tá? As primeiras 3 foi bem confusa. As últimas 3 aí é mais fácil, mas as primeiras 3. Só um minutinho, tá? Aí, apresentando para todos, mas aqui ainda não abriu a biblioteca para mim. Demora a abrir mesmo. É importante assim. Ah, mas só se for por conta de sistema, porque... aí, tá abrindo. Mas demora mesmo, Cristian. É? Uhum. Demora, eu vou abrir, tem hora que demora. Vamos lá. Agora... Aí nós ia ver se não é máquina desses caras, certeza que não. Eu vou comprar uma. Mano, eu vou comprar uma. Deixa eu anotar aqui qual que é. Princípios... Máquina de celular, velho. Economia. Esqueci. Humana. Deixa eu ver qual edição que é. Não colocou aqui. Eu de baixo. Mas aqui tá a 14ª edição. É, Na referência bibliográfica tá 12ª. Então vai ver que tá lendo o livro errado. Não, talvez... Não. Com relação à edição, são atualizações, tá? Não tem informações erradas, não. Tipo, você vende a primeira edição, ela se esgota, aí eles... Esse livro aí. Então, a segunda edição, tá? Não quer dizer que o livro é errado, não, tá? Vamos lá. Tá. Páginas, deixa eu ver aqui. eu acho que é capítulo... Deixa eu ir no sumário. 16, não sei, não lembro. Aqui está dizendo, no princípio de anatomia humana, capítulos 1, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Capítulo 6 é o ósseo, tecido ósseo. Tecido esquelético, articulações, muscular, circulatório, vasos sanguíneos, linfáticos, tecido nervoso. 16. É cadastro, provavelmente. Eu sei que isso não tá aí. Eu tenho isso mesmo. Você falou que eu tenho. Endócrino, respiratório. Vamos pro digestório, né? Mas aqui não vai. Vamos ver. Não, é no 16 que fala. Eu não lembro.
Para mim é no 16. Não lembro. Procura aí na lupa. Já tá indo, eu cliquei. Ó, bem melhor, ó. Aí, as terminações axônicas, elas se ligam, aqui nas dendríticas, né, nos dendritos. Deixa eu pesquisar aqui. Vamos lá. Vou dar para os árvores aí. É só voltar a luz. Eu tô lá, cara. Perdi. Marquinhos Vapo, mata meu irmão no segundo. Quê? Marquinhos Vapo. Ele é pior que eu, tá? Não. Não. Você quer que eu... Ó, vídeo agora, hein? Não recebe ainda, não recebo. Neurônios motores. Ó, eu vou só apertar. Mano, eu vou colocar minhas vibes. Aqui, ó. Agora, deixa eu achar essa informação. Tecido nervoso, enquanto os neurônios motores geram contrações e secreções. Aqui, ó, tubo gastrointestinal. Página 589. Químicas, eu não estou vendo onde que está isso. Aqui. A terceira subdivisão consiste no sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico consiste em neurônios localizados plexos entéricos do tubo gastrointestinal, que atuam em certo grau independentemente. Os neurônios sensitivos do sistema nervoso entérico monitoram alterações químicas e ocorrência de distensão do tubo gastrointestinal, enquanto os motores geram contrações e secreções do tubo. Os neurônios motores do sistema nervoso entérico. Nem lembro qual que era a pergunta, mas vou treinar, se é verdade. Eu tô lendo aqui. Ela aí de novo. Os neurônios motores entéricos controlam as secreções dos órgãos do trato gastrointestinal, enquanto os neurônios motores do sistema nervoso entérico geram contrações, controlam secreções, geram contrações e geram secreções do tubo gastrointestinal. Então é verdadeiro. Aparentemente parece ser verdadeira. Eu vou tirar um print dessa parte no livro, tá? E vou... Pois é, aí porque eu olhei no livro para responder, porque se a referência era o livro, né, e até na internet tem lugares que falam que é. Então eu coloquei, eu pesquisei em vários lugares ali no livro, aí para agora... Não, maravilha. Aí é isso que está contradizendo. Ok. Isso é importante. É bom que conseguiram pesquisar de certa forma corretamente, né?
Então, é página 589, tópico 16.2, item... Ih, agora eu perdi. Ixi. Não, tópico 16.1, item 8. Certo? Tá? Aí eu vou enviar para a professora e vou aguardar a resposta dela. Às Aí vezes você ela tem fala, alguma porque, explicação, eu entro em é contato com complicado, né? vocês. Porque, igual, né, às vezes tem muitas informações contraditórias, a internet fala alguma coisa, o livro fala outra, e aí a Mas aí gente fica você por isso. baseia-se no livro. Quando você faz Foi pesquisa o que eu pela fiz, mas aí eu internet, baseei no beleza. livro. Se você Uhum, não fosse um tutor que fosse averiguar, que fosse, não, o aluno falou isso, eu vou olhar se está dessa forma, uhum, né? uhum. Porque se fosse outro, falava, não, aqui no meu gabarito está assim, é assim. Mas se Eu tô... você não fosse averiguar, aí acaba pela gente perder aquela questão, sendo que a gente Sim, pesquisou na fonte que foi sim, indicada. essa é a ideia. Mas olha, eu vou te contar, viu? Eu acho que de todas as questões até agora, assim, de todas, A desde o 19. começo, não só dessa disciplina, mas de todo o curso até o momento, acredito que essa seja a segunda questão que eu encontro com um erro, né? Então, a grande maioria está correta. Mas, de certa forma, eu Mas vou todos. conversar com a professora, tá? Entrar em contato com ela amanhã, tá? E comento com Tá. vocês, e essa aí já fica gabaritada, né? Aí eu falo para vocês, lá no grupo, questão 19, segundo tópico, não vou pôr letra B, tá? Tá. Verdadeiro ou falso. Eu que coloquei. Não, é Eu porque sei, até a letra tô C, brincando com até você, a Luciano. letra C, Hum. até a letra C é Uhum. bem confuso mesmo, porque essas Uhum. três primeiras aí, o, o, às vezes o livro fala uma coisa, a internet fala outra. Sim. Então a Mas gente fica aí, bem assim você confusa, viu que eu sabe? encontrei um texto na internet, mas é um capítulo de livro, né? Sim. Então, se você encontrar em sites tipo Passei Direto, sabe, trabalhos escolares, estes não são considerados trabalhos científicos, tá? Confiáveis. Justamente, tá? Até uma das Vamos coisas que dar eu uma fiz. discutidinha na terceira aí, né? Uhum, Que ela também é meio confusa. uhum. Astrócitos são Escrever aqui na frente, averiguar. Astrócitos são responsáveis por regular. Vou até já pesquisar aqui, né? Astrócitos regular concentrações de íon potássio necessários para a geração dos impulsos nervosos. Sim. Astrócitos. Essa questão aqui ela está identificada como verdadeira, tá? Deixa eu Sim, eu ver. coloquei verdadeira. Vou pôr já direto íon potássio. Verdadeira porque ela passa muito ai, como é que chama, gente? Ela que tem que controlar, né? Para não ficar Uhum. aquele nem excesso nem pouco. E umas das substâncias são essas aí, porque é várias substâncias, mas umas delas são essas aí. Aqui, concentração de íon potássio. Página 33. Deixa eu colocar mais. Astrócito. Não. Tem errado. Astrócito. Meu, não bate nem colo. Aqui. Os astrócitos desempenham as seguintes funções. Vamos lá.
Aqui achei. Os astrócitos ajudam a manter um ambiente químico adequado para a geração de impulsos nervosos. Por exemplo, regulam a concentração de íons importantes como o potássio, captam os neurotransmissores em excesso e atuam como conduto para a passagem de nutrientes e outras substâncias entre capilares sanguíneos e os neurônios. Certo? E os astrócitos também participam na aprendizagem e na memória ao influenciar a formação de sinapses neurais. Ok? Esta informação Então, ela é verdadeira mesmo, né? é verdadeira. Ela está Só que aí eu tinha dúvida, porque as outras, elas estão bem, assim, Uhum, mais fácil. Então, tá certo. tá Agora, certo. então, a segunda averiguar, eu escrevi aqui que vai averiguar Isso. primeiro, né? Para ver se A ela é terceira está verdadeira ou correta. falsa. Uhum, Mas, segundo o livro, ela é verdadeira. uhum. Depois que vocês viram a imagem de um neurônio, e eu até comentei, né, sobre o núcleo do neurônio, vocês já viram que ela é falsa, né? Aí a quinta proposição, né? Sim, a quinta. Né? Mostrei que é lá no corpo celular. Né? No corpo celular. Ok, mais alguma? Tranquilo agora, né? Na Não. folha? Beleza, então. Não esquece de averiguar, hein? Não, Eu queria enviar amanhã, mas agora eu vou ter que aguardar. essa é a minha função. Não, mas amanhã mesmo eu já entro em contato com ela, tá? Eu já entro em contato amanhã cedo, né? Aí depende só apenas da resposta dela. Assim que ela responder, eu já encaminho para vocês. Tudo bem? Beleza. Ô, Christian, Oi, Giza. então, olha para mim, a questão 16, a terceira. Os músculos da expressão facial geralmente se originam na fáscia ou nos ossos do crânio, inserindo-se no sistema nervoso. Porque lá no livro eu achei o pedaço que fala, e até esse pedaço aqui que fala que geralmente se origina na face ou nos ossos do crânio, tá certo, tá lá no livro. Mas não fala nada desse inserindo-se no sistema nervoso. Lá fala sobre a face. Então, ela está marcada como falsa. Pode ser que Já diretamente não se insira no sistema nervoso, mas essa informação eu não posso afirmar. Não, eu tinha posto falsa. Eu pus que era falsa, porque exatamente não tinha esse pedaço aí de sistema nervoso. Então tá certo, né? Uhum, isso Então mesmo. tá. Uhum. É a primeira, Giza? A primeira? Não, a terceira. Não, a 16, a número 16, a terceira. A terceira proposição na questão 16. Porque esse primeiro pedaço tá certo. Lá no livro fala igual tá aqui, mas não fala nada do sistema nervoso. Então, Mas não é o sistema nervoso que envia os impulsos para essas expressões faciais? Não, mas lá fala da face, né? Lá tá falando da face, lá não fala nada de sistema nervoso. Mas Cristian, explica aí, o sistema nervoso que não tem que enviar o impulso para que você tenha uma reação? Sim. Ou ela é independente? A reação do seu sorriso não depende do sistema nervoso? Existe uma coisa chamada de arco reflexo, né? Que ela não chega a pegar ela não vai até lá no sistema nervoso, ele pega um neurônio, não precisa ser o neurônio chegar a informação até lá no cérebro para voltar para você fazer a reação. É um exemplo, não sei com relação à expressão facial, tá? Mas um exemplo, se você colocar a mão na panela quente, quando você tira ela rapidamente, mesmo não ter queimado a sua mão, né? Essa informação não chegou no seu cérebro e voltou, ele foi a um neurônio. Sim, mas é por essas células sensitivas, né? Células da que a glia. gente já tem, né? Isso, células da glia. Olha eu, sensitivo, mas é isso. mas agora, o sorriso, eu acredito que, né, eu achei que ela fosse verdadeira, porque
acho que para mim ter alguma reação, depende do cérebro, porque senão quando a pessoa está em coma, ela consegue sorrir, consegue chorar. Mas você sabe aqueles. Você sabe quando o teu olho. Deixa eu voltar aqui para a minha tela para eu me ver. Peraí que eu não estou me vendo. Cadê eu? Peraí. Que eu ainda não estou me vendo. Aqui, eu quero me ver. Sabe quando seu olho começa a fazer assim, ó? Mexer Pular no- sozinho, sei. Ou umas contrações que acontecem no rosto? Sim. Não depende do sistema nervoso em si, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar novamente. Vamos lá. Essa eu até anotei, ó, tá na página 340 do livro. Ah, que bom. Aí já dá para a gente ir lá, para você dar uma olhada, explicar para a gente. Aí eu pesquisei o número 340, ele não aparece. Deixa eu ir lá, então, na página 336. Sistema muscular. Que aqui ele não me mostra. Pelo menos eu não estou conseguindo enxergar aqui o número da página. A Giza falou, não falou, não? Não, mas no sistema aqui eu não estou enxergando qual o número da página. Não mostra para mim o número da página. Ah, tá. Vou colocar aqui. Você marcou a página ou você está com ela aberta no trecho aí? Não, eu anotei a hora que eu estava fazendo. Uhum. Correlação dos músculos e o movimento. Músculo da faringe. Músculo do pescoço e da cabeça. Aí depois já vem para a coluna. Não, é abdômen. Já desci muito. Vou colocar aqui músculos da face. Deixa eu colocar a expressão facial. Aqui. Os músculos da expressão facial se originam do segundo arco faríngeo. Não é na face nem nos ossos do crânio. Aqui está marcado do segundo arco faríngeo. Cada arco é inervado por um único nervo craniano, por conseguinte, todos os músculos de um arco ou grupo funcional são inervados por um nervo. Aí tem o nervo trigêmeo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Porque a terceira proposição... Como está escrito na questão? Os músculos da expressão facial geralmente se originam na fáscia ou nos ossos do crânio. Não é nos ossos do crânio. É nos ossos da face, só. Os músculos da expressão facial se originam do segundo arco faríngeo. Cada arco é inervado por um único nervo craniano. Por conseguinte, todos os músculos de um arco do grupo funcional são inervados por um nervo. Por exemplo, o nervo trigêmeo, que inerva todos os músculos da mastigação do primeiro arco faríngeo, enquanto o nervo facial
inerva os músculos da expressão facial, músculos do segundo arco faríngeo. Tem até aqui um 5 e um 7. Deixa eu ver aqui. É crânio, não é cérebro, né? Não é. Ó. Tinha que ter imprimido essa atividade. Esse livro não é fácil, não. Pois é. Mas é que tem os músculos da face e do crânio, né? Né? Como que é? Os ossos, né? Os Vou partilhar aqui para você ver. ossos da face e ossos do crânio. Deixa eu partilhar aqui. Agora, músculos, eu não sei. Já tá partilhando? Sim. Já tá mostrando o livro? Tá. Tá? Ok. Tá. Então eu vou aumentar aqui para você. Deixa eu ver se aumenta, né? Ixi. Aumentou. Mas peraí, sumiu. Aqui, ó. Os músculos da expressão facial se originam do segundo arco faríngeo. Cada arco é inervado por um único nervo craniano. Por conseguinte, todos os músculos de um arco ou do grupo funcional são inervados por um nervo. Por exemplo, o trigêmeo inerva os músculos da mastigação, músculos do primeiro arco faríngeo, enquanto o nervo facial inerva todos os músculos da expressão, músculos do segundo arco faríngeo. E aí aqui está falando que os músculos da expressão facial geralmente se originam na fáscia, né? E aqui está falando que não é na fáscia, é no arco faríngeo. É porque eu confundi. É porque aqui em cima fala, eles se fixam na parte da face, né? Sei lá como é que fala isso. Fáscia. Eles se fixam. Tá certo. Aqui tá originam. Tá certo. Eu que confundi. Mas de qualquer jeito ela tá errada, né? Ela está falsa. Ela é falsa. Tá certo. Ok? Beleza. Vamos para a próxima disciplina. Ai, só falta políticas educacionais, né? Deixa eu só organizar aqui. E eu já fiz. Não sei se ficou bom ou não, mas tá feito. Ai, eu nem comecei ainda essa. Deixa Eu fiz. Só não sei se ficou boa. Christian, Oi? eu queria. Deixa eu ver aqui, que eu esqueci aqui. Qual é? De anatomia? É. Vai lá. Quando você ver aí, eu só vou pegar um cadinho da água aqui. Pera aí. Eu também vou beber água. Mas eu levo o celular. Para mim, assim, é todo um papel aqui. Tarefa. Fica na medida.
Peguei. Nossa, mas tá calor, né? Muito calor. Pegar um pouquinho do ar-condicionado, porque senão não dou conta, não. Vamos lá, qual o dia, Ana? A 17. Qual é? 17. Selecione 10 músculos e identifique as características sobre as quais seus nomes se baseiam. Dica: utilize prefixo, sufixo e radical de cada nome do músculo como guia. Nossa, vale meio ponto. Beleza. Eu não sei como é que tá aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Você falou que é a questão número 17. É. Ah, é que para vocês não tá o que eu tô vendo. Para mim veio uma tabela do livro. Então, é igual tá na tabela? Nome, significado, exemplo e figura. É a mesma tabela? É, isso. Aí eu tenho que pôr a figura? Não, selecione, identifique as características. Não, é só... não precisa pôr figura, não. Tipo assim, ó, eu pus assim, ó. Nome, significado e exemplo. Ah, tá. Então tá certo. Uhum. Porque aí, ó, nessa tabela tem nome, aí direção, né, reto, transverso ou oblíquo, tamanho, máximo, mínimo, longo, curto, latíssimo, longuíssimo, magno, maior, menor e vasto, forma, deltoide, trapézio, serrátil, romboide, orbicular, pectíneo, piriforme, platista, quadrado e grácil. Ação: flexor, extensor, abdutor, adutor, levantador, abaixador, supinador, pronador, esfíncter, tensor, rotador. Número de origens: bíceps, tríceps e quadríceps. Localização, origem e inserção. Então eu vou pegar assim, tipo... 10 músculos, identificar as características, seus nomes baseiam. É que eu não tô com a tabela aqui agora. Aí lá tem, igual você falou aí no segundo tópico, tamanho. Aí, tabela. O tamanho relativo do músculo. Máximo significa o quê? Maior. Entendeu? Por exemplo, o músculo glúteo máximo. Então, aí, se eu quiser pôr esse, eu ponho assim, né? Esse aí. Ah, sim. É isso? E a 22, 21? Comenta só 21. Já que eu vou comentar. 21. Como a massa encefálica está relacionada com a idade? Essa é mais ou menos intuitiva, né? Eu tenho uma pergunta dessa pergunta. Uma pergunta Nossa. dessa pergunta. Essa foi boa. Eu tenho uma pergunta dessa pergunta. Tá. A gente fica perdendo os neurônios desde que... nós perdemos desde que nascemos ou perdemos só a partir de uma certa idade? Isso, a partir de uma certa idade. A última informação que eu li sobre essa pergunta sua é assim. Se nós não utilizarmos pelo menos uma vez aquele neurônio, certo? Os bilhões que nós temos no nosso cérebro, falando do neurônio do cérebro. Após os 30 anos de idade, disse que perde-se em torno de 10 mil neurônios por dia.
Você tem que Mas estimular pelo menos uma vez. Aí não se perde. Os neurônios não estimulados após os 30 anos de idade, a tendência é que se perca 10 mil neurônios por dia. É uma das últimas informações que eu tinha lido, mas isso aí já faz um tempo. Pode ser que a ciência, os estudos... atualizada essa informação e tal. Pois é, porque eu li um artigo que fala, né, que os bebês eles têm muito mais neurônios. Então, de acordo com o que vão passando os anos, você vai perdendo neurônios. Se você não praticar, exercitar, né, você perde mais rápido. E exercício mental, né? É que assim, isso. Se você parar para imaginar, os neurônios eles se concentram no encéfalo. Não é? Sim. O encéfalo de uma criança, ele é menor. Concorda? Já pensou uma cabeça desse tamanho minha aqui, ó, saindo do barco normal, né? A cabeça e o encéfalo ele é menor, e à medida com que vai envelhecendo, né, ele vai crescendo. E cresce rapidamente nos primeiros anos de vida, certo? Então, como cresce o encéfalo, aumenta a massa celular e aumenta o número de neurônios. Eles vão aumentando. A partir da fase adulta, tá? Aí a massa encefálica começa a diminuir. Depois dos 80 anos, geralmente 7% a menos, né? É a massa do encéfalo comparado com um adulto. Né? Então, assim, um jovem, né? Vamos colocar aí um adolescente. Quando ele tiver 80 anos, o seu encéfalo vai estar 7% mais leve. Né? E aí, como ele é mais leve, ele é menor, o número de contatos sinápticos diminui. Certo? Aí, processamento. No livro até fala que, né, nas autópsias, assim, tiver que fazer para descobrir a idade, né, é pelo peso, né, mesmo, coisa. Pesando, né, se descobre por causa dessa perda de neurônios? Não sei te afirmar a veracidade dessa informação. Né? Você já percebeu que velho fica mais lento? Sim. Essa é uma das condições. Porque como o encéfalo ele perde massa encefálica, o processamento também se torna lento. Né? Aí, então, a velocidade ela é reduzida e os movimentos motores voluntários diminuem. No livro fala que o peso, né? O peso do cérebro diminui. 7% a menos do que um adulto jovem. Para detectar a idade, né? Nas autópsias. Ok. Mais alguma? Não, essa daqui eu isso mesmo. Então não é que sempre perdemos, não, né? Só a partir de uma certa idade. Não, na verdade, ao longo da fase adulta já vai começando a diminuir. Aos 80 anos, é 7% a menos de massa, comparado a um adulto jovem. Então, desde que nascemos até uma certa idade, é estabilizado esse número de neurônios? Isso, de acordo com a massa encefálica. A criança nasce, e aí nos primeiros anos de vida, rapidamente aumenta a massa encefálica e aumenta a quantidade de células da neuroglia, né, neuróglia, né, ramos dendríticos, contatos sinápticos, né, e depois, no início da idade adulta em diante, a massa encefálica começa a diminuir. Depois dos 80 anos, aí é a 7% a menos a massa, comparado no adulto jovem. Tá? A questão 12, eu me lembrei agora, com relação, quando eu fiz a disciplina de anatomia, né, que tinha os 12 nervos cranianos, né, na nossa face, né, que é o olfatório, o óptico, né, o óculo motor, o coclear, trigêmeo,
abducente facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, o vago, agora, o vago é aqui, eu acho que é da epiglote, o acessório, né, que é a cabeça dos membros, e o hipoglosso, que é a parte da deglutição, aqui. Os 12 nervos cranianos que nós temos. Eu lembro de uma palestra de anatomia humana que até a pessoa tinha feito, o palestrante tinha feito muito difícil fazer com essa parte toda científica, né? Mas ela fez uma brincadeira para a gente não esquecer os ossos, os nervos cranianos. Obviamente eu não lembro, eu lembro da brincadeira, né? Mas eu não lembro mais, né, a associação, porque vez que eu fiz anatomia foi no início, vai fazer 20 anos agora que eu entrei na universidade, né, no dia 8 de fevereiro de 2001. Vai fazer 20 anos que eu entrei na universidade. E aí, então, uns 18 anos que eu estudei anatomia, né? Ainda consigo lembrar um pouco, né? Mas nas próximas atividades eu olharei com mais carinho para as atividades e aí acredito que eu consiga responder com mais facilidade para vocês. Tá bom? Mais alguma em anatomia? Não. Então tá bom. Não, mas pode perguntar, se tiver alguma, pode perguntar a hora que quiser. Tá? Então, Não tem, não. Políticas educacionais, pode ser? Ninguém respondeu? Não, é peixe térmico. Giza? Ai, mas pode falar, mas eu nem li ainda. Eu ganhei. É porque eu estou quente, né? Então a gente não percebe. Quem está de fora que está mais quente vê a diferença de temperatura. Estou ensinando termodinâmica para minha esposa. Isso é bom. Na semana que vem, que vai tirar da 2 de zoologia, de vertebrados? A 2? É? Vamos pegar a semana que vem, porque para a semana que vem, deixa eu olhar aqui meu caderno. Sumiu meu caderno. Achei. Olha isso. Semana que É vem. que eu comecei Olha isso. Tô voando. Ó, semana que vem a ainda tem estudar políticas ela, mas eu... educacionais, tá? Semana que vem tem políticas educacionais e anatomia. Ainda dá tempo de ver alguma coisa de anatomia se precisar. Porque é até dia 8 a data final para a voltagem da atividade. E eu só vou começar a corrigir a partir do momento que encerrar. Né? Por exemplo, já essa semana, eu já vou começar a corrigir, porque hoje é o último dia. Então, eu já vou começar a corrigir sistemática de algas e criptógamas, metodologia científica, zoologia dos invertebrados 1 e bioquímica. Tá? Porque hoje é sistemática de algas e metodologia, amanhã invertebrados e depois da manhã bioquímica. Certo? Aí na semana que vem, como nós já falamos de anatomia, como nós já estiveram com a professora o contato com relação à anatomia, né? E vai ficar faltando aí só anatomia e políticas educacionais, já podemos, no nosso próximo encontro, falar um pouco de políticas educacionais também. Se quiser, a gente pode deixar para o próximo encontro, aí dá tempo da Giza ler. Não, né, pode também, falar, por mim tá tudo bem. a não ser que tenha alguma dúvida. Né? Mas eu acho melhor vocês lerem, por quê? Vou ler e depois a explicação. Eu aí acho melhor anota as dúvidas e pergunta, né? Justamente, porque essas disciplinas, por exemplo, metodologia, políticas educacionais, neste período, são disciplinas com mais leitura e interpretação. Então, não adianta comentar alguma coisa agora da atividade se não tiver feito a leitura dos textos, né? Deixa eu ver até aqui, ó. A atividade 1,
Aí, ó. A leitura do primeiro capítulo do livro Guia Prático da Política Educacional no Brasil. Especificamente os tópicos 1.1, 1.2 sobre políticas públicas, né? Lá na biblioteca virtual da UEG. Se vocês já quiserem, assistir o vídeo História das Políticas, baixar o formulário e pesquisar a produção de resenhas e produzir uma que consista na articulação entre o texto e o vídeo. Ou seja, a atividade... Olha lá, ó. Olha o gabarito que veio para mim. Né? A resenha consistirá de uma articulação entre os conceitos apresentados no texto de referência e em noções apresentadas pela professora Mara Giacomelli a respeito da história das políticas educacionais do Brasil. Para tanto, o aluno deverá apresentar ideias centrais presentes nos tópicos 1.1, política e política educacional, mapeando algumas noções e conceitos básicos. 1.2, políticas públicas, tipos, modelos e implicações para o campo educacional. E, além disso, deverá articular os conteúdos ao vídeo História das Políticas Educacionais. Esse é o gabarito que o professor da disciplina deixou para eu corrigir. Entendeu? É diferente, por exemplo, de anatomia, que foram questões. Então, não adianta nós fazermos alguns comentários aqui, sendo que precisa fazer a leitura e assistir o vídeo. Para depois fazer a resenha, né? A resenha que ela pediu. Eu acabei de ler e acabei esquecendo agora. Oh, Deus. É resenha. É resenha. 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 Resenha para mim é churrasco. Entenderam? Quer que eu acesse a biblioteca para ver se o livro consta lá? Alguém acessou? Acessou? Deu certo, Wando? Maravilha. Então, se deu certo, eu acredito em você, tá? Então, não precisaria entrar. Tudo bem? Então, políticas educacionais fica agendado para a semana que vem, mas nada impede que possa ser feita até uma discussão, alguma conversa, pode ser por áudio, no grupo. Se for discutir sobre a disciplina, a gente podia também fazer uma construção dentro do grupo, estou sugerindo essa ideia agora, de alguma coisa relacionada, mas por áudio, fica mais fácil via áudio. E aí nós fazemos os comentários, um vai complementando o comentário do outro, né? Que aí vai facilitando também, para não acontecer igual aconteceu semana passada, né? Nós começamos 7 horas da noite, acabamos quase 11 horas, né? E nós não vimos todas as disciplinas, nós vimos um pouquinho de bioquímica, zoologia dos invertebrados e sistemática, né? Ficou faltando anatomia e criptógama, e políticas educacionais. Só que a anatomia foi resolvida com relação na conferência de quarta-feira com a professora da disciplina, né? Apesar de ter acabado a energia, né? Os contratempos aí, mas, de certa forma, né? Eu gostei da professora. O que vocês acharam dela? Eu gostei. Ela foi gostei. Ela foi super gentil, super simpática. Liguei para ela, conversando, falando que eu ia participar também da conferência, para estabelecer essa relação, né, entre alunos, tutor e professor formador, que aí fica mais fácil a gente trabalhar junto, a gente soma. Eu como tutor e ela como formadora para oferecer o conhecimento e fazer a mediação, e vocês também, como mediação também, né, como vocês já fazem, às vezes uns conversando com os outros, construindo uma resposta, sim, e não plagiando uma resposta. Obviamente, vocês já estão, vou dizer, mais maduros com relação aos períodos que se antecederam aos que nós estamos agora, né? Mas é diferente uma forma de comentar, conversar cientificamente, né, do que, por mais que eu tenha dado uma resposta, mas acredite, como nós discutimos a resposta, nós procuramos a informação, essa informação fica retida como aprendizado.
Diferente, Com certeza. diferente de eu falar assim, não, é falso e acabou. Não, é verdadeiro e acabou. Não, por que é verdadeiro? Não, é falso. Ué, mas é falso? Eu achei num lugar que é verdadeiro, então vamos buscar. Buscamos e encontramos. Não, aparentemente parece ser verdadeiro de acordo com o que está aqui. Vamos perguntar agora para o professor formador. Aí amanhã cedo eu já mando mensagem para ela, né? E aí, já que eu tenho essa resposta dela, eu já repasso para vocês. E como vocês têm tempo para publicar essa atividade, então dá tempo tranquilo para elaborar isso daí, até por conta de pontuação, né? Pontuação não tem como, gente. É a forma que existe para qualificar, quantificar e, de certa forma, qualificar o aluno. Né? Não tem outra forma aparente. Vocês vão ver depois, até em políticas educacionais, vocês vão ver em outras disciplinas, e não é muito fácil você qualificar o aluno. Né? Tem vários sistemas aí que já utilizam, tem escolas que usam, antigamente era A, B, C, D e E, né? Depois passou, no estado de São Paulo, eles tiveram PS, S e I. PS é plenamente satisfatório, S satisfatório e insatisfatório. E as outras escolas que é por conta da numeração, né? De 0 a 10 ou de 0 a 100. Né? Então, assim, a forma de você buscar aí um processo de qualificação para o aluno, né? Até porque ainda tem que desvincular um pensamento arcaico do passado de que a prova, né, só o nome prova já assusta muita gente. Às vezes a pessoa, você vê que ela tem um potencial durante o período da disciplina, né, você consegue ver a avaliação, a evolução desse aluno, a forma com que se discute em sala de aula, você percebe se o aluno realmente sabe, né, ou não, né? Até essa a diferença, né, de você ver quem realmente tem facilidade e quem tem dificuldade. Não só por conta de participação em aula, mas por conta de quando você está numa sala de aula, as tarefas que são feitas, realizadas, as correções das atividades em sala de aula, né, eu costumo não dar ponto por participação, por conta que existe um grupo de pessoas, pequeno, mas ainda existe, e existirá sempre, porque é perfil, né? Que são as pessoas que são tímidas. Pelo seu comportamento, ela é tímida, e a timidez é um reflexo, é um comportamento. Ela não vai, por mais que ela queira falar alguma coisa, ou levantar a mão para fazer uma pergunta, ela não consegue, o corpo não deixa. Eu falo a timidez comprovada, não aquele tímido sem vergonha. Você pergunta na sala, quem que é tímido, levanta a mão. Os caras, se o cara é tímido, ele nem a mão levanta. Peguei, Evandro. Entendeu? É isso aí, ó, tá vendo? Você pega os tímidos sem vergonha, né? Mas a pessoa que realmente ela tem um grau de timidez, ela não... O corpo não deixa, ela fica paralisada, travada. Você vê a expressão facial dela, a forma, tem um livro chamado O Corpo Fala, né? A forma com que a pessoa está sentada, a postura dela em relação a você, ela te retrata muita coisa. Se ela está interessada, se ela não está interessada, né? Se ela é tímida, se ela é mais aberta, se ela se sente superior, né? Aquela pessoa... né? Se ela se sente mais inferior, a forma com que ela olha, o ângulo, a posição da cabeça, sabe? O tom da voz. Então, você consegue perceber. E isso aí, você pega uma sala, é muito heterogênea. Então, você fazer uma avaliação baseada em comportamento, tudo bem que dá para se fazer. Mas você não pode colocar um peso maior com relação à participação por conta de pessoas desse tipo. Né? Porque como é que você vai avaliar uma pessoa tímida?
né? Se ela não pergunta, se ela não levanta a mão, por analogia, seria 0 em participação, porque ela não participa, não é? Mas como é que você vai... Então, você tem que levar, ter essa... É uma linha tênue, e não é uma coisa, não é uma forma que você tem, assim, um método, como avaliar pessoas tímidas, não é isso. Mas você pode colocar a participação como um dos fatores, o comportamento como um dos fatores, mas muito mais ainda o peso está na prova. E aí é que está. O psicológico, durante uma prova, ele muda. Lógico que já aconteceu comigo de ter estudado, né? Isso aí no ensino fundamental, ensino médio, nem lembro mais, né? E eu sabia tudo, era uma prova de história. Eu sabia toda a história, né? E eu cheguei na hora da prova, sentei, lembrei agora, eu estava no 6º ano, então, 7º ano, 1996. Sentei, peguei a prova, professor Reis, eu li a primeira, não lembrava de nada, li a segunda, aí o corpo já começa a gelar, né? Já aquele gelo interno, e eu entrei em pânico. Olha como o psicológico ele muda, certo? Eu não sabia o que fazer, e eu entrei em desespero, a tal ponto de você, em 5, 10 minutos de prova, né, o desespero é tanto que você muda o seu foco de pensamento e você não consegue buscar a resposta. Eu entreguei a prova em branco e saí. Hoje, eu já lido melhor com essa situação, né, de você fazer uma avaliação. Você tem que, primeira coisa, você tem que se acalmar. E eu passo isso, é importante passar isso para os alunos. Às vezes, quando eu presto concurso, ou faço algum processo seletivo, alguma prova, me esquece. Eu entro, uma coisa que eu não gosto é de entrar e esperar sentado 1 hora antes lá, você ficar sentado lá na sala, porque aí você não pode sair, depois que você entrou, você não pode sair, né, até começar a prova. Eu gosto de entrar, tipo, 10, 5 minutos antes de começar a prova, porque eu já chego, sento, organizo tudo tranquilo, espero 5, 10 minutinhos sentado. Você vai ficar 4 horas sentado, porque aí eu falo, pode vir me buscar a hora que estiver acabando a prova. Se é das 2 às 6, pode vir 5 para 6, que 6 horas eu tô saindo. Não importa, né? Eu leio, releio, sabe? A resposta definitiva é só lá no final. Eu leio, releio, se tem conta eu faço os cálculos, se eu não lembro eu pulo, vou indo para as outras, né? Vou fazendo aquilo que eu sei, depois eu paro. Porque até aí, você vai resolvendo aquilo que você sabe, você vai se tranquilizando. E aí depois você está até com a cabeça mais fácil para poder, talvez, já voltar naquelas lá e tentar fazer. Aí, se não conseguir, última etapa, né? O último do último não tem mais jeito e não tem mais tempo, aí você vai lá e chuta numa resposta. Entendeu? Christian. Coisa assim. Fala. Não, você falando aí me lembrou da prova de linguagem suas tecnologias, né? Porque foi a matéria que eu mais absorvi, assim, que eu tive mais facilidade. E eu estava com tanto medo no dia da prova, que eu falei assim, gente, eu não acredito se eu errar questões dessa prova, porque, assim, eu vi que eu absorvi bastante mesmo o conteúdo. Mas é um então, aí, foi tão gratificante que eu tirei 10 na prova, que eu falei assim, gente, eu estava tão nervosa, eu estava com medo de eu errar, porque eu estava tão segura de eu saber aquele conteúdo, que na hora eu fiquei tão nervosa no dia da prova, que eu demorei tanto para fazer uma prova que eu sabia. Eu já tirei 0 em biologia, no ensino médio, e eu, pessoal, no 3º ano do ensino médio, a melhor matéria foi linguagem, suas tecnologias, melhor. Ah, é? Então eu acho que tem que fazer pedagogia. A melhor foi... Mas linguagem é matéria básica para todos errado, os cursos. Né? Linguagem é matéria básica para todos os cursos, né? As outras são bem complexas, né? Mas é esse detalhe, ó, a forma de você tentar quantificar, avaliar o aluno, a parte qualitativa mesmo, a qualidade, o aprendizado, vocês vão ver muito esses termos, aprendizado significativo,
né? É uma forma de você tentar... Porque, assim, uma coisa é a visão do aluno, outra coisa é a visão do professor. Mas a visão do professor é aquele que realmente quer ser professor, né? Ele pensa numa forma de você tentar fazer com que o aluno aprenda. Então, você tenta aí 2, 3 formas diferentes de explicar, porque se você fica de uma forma só, lógico que grande parte da sala, ela absorve o conteúdo, mas tem alguns que não. Então, se você explica a mesma assunto mais uma vez, uma outra forma, você consegue, pelo menos, captar mais um aluno, mais 2. Uma coisa que para mim é muito gratificante, eu acho que eu já devo ter comentado com vocês antes, foi eu explicando para os alunos, eu era professor do IF Goiano, em Catalão, e eu dei uma aula de biologia e eu estava na hora da parte do sistema solar, uma coisa assim, e eu explicando para eles o movimento da Terra, né, que são 3 movimentos, né, não é só rotação e translação, né, aí tem o outro movimento, que ele está na forma de parafuso, porque o Sol também se movimenta, então ela vai assim, né, e a aluna olhava assim na aula, ela olhava assim e fazia... Nossa, a forma com que ela olhou, espontaneamente, né, a forma que ela falou, nossa, né, você percebe que ali abriu uma coisa, uma informação que para ela nunca mais, eu tenho certeza que nunca mais ela vai esquecer. Entendeu? A forma com que você explica, que você demonstra, e ciências, biologia, é mais fácil você ensinar, porque você tem um monte de experiência científica, você tem, hoje, computador, né? Você tem o YouTube, que tem vários tipos de professores explicando o mesmo assunto de diferentes formas, você tem modelos virtuais, né? Você tem agora, aí, ó, acessando livros, bibliotecas virtuais, são várias... A tecnologia hoje, ela veio para contribuir, e ainda mais nessa época de pandemia, né, veio para até evoluir mais, de acordo com uma grande necessidade que o mundo tem, de acordo com a educação agora, em época de pandemia. Porque sem a pandemia, os outros colégios nem... Só tudo bem que, tipo, colégios de sistemas apostolados, sistemas pagos, né, você tem aí, às vezes, até o site lá, né, onde o aluno tem um reforço, atividades complementares, enfim, né, mas hoje, até, vamos dizer que a educação ela vai evoluir mais, ela sempre evolui. Ela ficou um pouco estagnada daquele negócio da escola... Por exemplo, eu trabalho aqui no colégio no 5º ano, livro para casa, casa, livro, livro, caderno, caderno, livro, praticamente não se usa, por conta até das famílias serem carentes, nem todos têm acesso à internet, existem pais que são analfabetos, a criança portadora de necessidades especiais, então temos aí as dificuldades do dia a dia, né, dentro de um colégio, né, muita gente se fala... muito se fala de técnicas, mas pouco se vê que talvez essas técnicas, né, esses outros modelos, eles nem sempre serão aplicáveis, né, eles nem sempre são aplicáveis a todas as escolas, né. Não troca de curso não, Luciano, continua na biologia, que você vai se apaixonar mais ainda. Você vai ver que legal que é. Ô, Cristian. Oi. Vou colocar os babies para dormir. Tá bom. Eu só vou perguntar aqui agora se alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa, eu também já vou encerrar. Né? Amanhã também tem que levantar às 5, né? Não tem essa Você trabalha na roça? Você corta cana? Eu trabalho na roça. Então tem que preparar a marmita, né? Tinha feito até um aperitivo aqui, ó, agora. Então deixa pro próximo. Né? Então, beleza, Wanda. Boa noite. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente conversa pelo WhatsApp durante a semana, ou então até segunda-feira que vem, às 19h30. Tá bom? Beleza. Edmar, alguma dúvida? Segunda-feira vai ter, que é feriado.
Ah, é verdade. Segunda é feriado. Não, Deixa eu ver vai aqui. Terça-feira é Não. Aí vai trocar o dia da aula da semana que vem? Não, vou fazer na segunda-feira mesmo. É porque terça a gente vai. É preto na folhinha, né? Hã? Terça é preto na folhinha, todo mundo tá em casa, segunda. Então. Pode ser segunda-feira, não pode? Ou vocês querem outro dia? Não, pode ser segunda, eu tô enchendo o saco. Não, porque se às Pode vezes, também. por conta de ser feriado, mas é que eu tentar manter a segunda-feira, porque até então, segunda-feira que vem é a última chance que tem para conversar com políticas educacionais, porque depois já é a data de entrega. Não, tá. É só final de semana que eu vou pra roça, mas eu volto segunda-feira. O fazendeiro é outro nível, né? Se você quiser ir lá matar o frango. Matar frango? Olha que a pessoa me chama. Não vem te lá, não. Vamos lá comer o frango. Não, vamos lá matar frango. Eu sou biólogo. Eu não Vai consigo. correr atrás do frango. Quem? Eu sou biólogo, eu não consigo. Dá dó do frango. Edmar, alguma informação, alguma dúvida, pergunta, questionamento? Tudo sob controle. Tudo sob controle? Então, beleza. Boa noite, senhor Edmar. Valeu. Claudiana, alguma coisa? Claudiana, alguma coisa? Não? Então, boa noite também. Giza? Não, nenhuma dúvida, tá tudo ok. Não? Maravilha. Não. Ai, bom, maravilha. Luciana? Não, nenhuma dúvida. Ansiosa pela aula de Zoologia 2, para mim começar a estudar ela. Mas já vai fazendo, já vai lendo. Mas dedique. Não, eu estou estudando, né? Começar não, já estou estudando, tem muita coisa anotada aqui, mas Mas preciso de dedique-se tirar muitas também dúvidas. a políticas educacionais, tá? Que é uma matéria mais Então, decorativa, né? Mais pensativa, certo? Tá bom? nas outras eu fiz essas de entregar agora, só está faltando essa de anatomia humana. Então tá bom. Ó, eu vou parar aqui a reunião, mas eu vou fazer uma pergunta para você ainda, tá, Luciana? Pera aí. Tá, beleza. Só vou interromper a gravação.